a ideia de explicar de forma simplificada o que é o metal nióbio e um pedaço da história dele no município de Lorena, interior do estado de São Paulo, e no Brasil, por meio de um documentário, nasceu das discussões do grupo de pesquisa em design de produto e tecnologias sociais do Centro Universitário Teresa d'Ávila, Unifateia, e acabou se tornando um projeto de pesquisa vinculado ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica para o Ensino Médio, o PIBIQM do CNPq. O nióbio é um metal que tem uma peculiaridade bem característica, né? É um material que tem um alto ponto de fusão, por isso ele é considerado um material refratário. Ele segue a linha do tântalo, do molibdênio. Esses materiais refratários, o nióbio tem o menor ponto de fusão, mas ainda considerado um ponto de fusão alto, se comparado aos metais que a gente comumente usa na nossa sociedade. Alumínio, cobre, o próprio aço, que é uma liga de ferro. É um material que tem uma resistência mecânica, principalmente a plasticidade e a tenacidade muito alta. O nióbio ele dá ao aço uma alta estampabilidade, então ele tem um campo de plasticidade muito alta que determina a boa performance desse metal, né, num determinado produto. O que é estampabilidade? Você consegue fazer um carro com várias geometrias, com várias formas. Para o design de produto isso é muito importante, porque você não fica limitado a uma única forma, você pode criar formas criativas num determinado produto. E você consegue isso porque o material ele fica com um campo de plasticidade altíssima. Isso é muito importante, tá, para os materiais nos produtos. É um material que tem algumas propriedades eletrônicas, térmicas, e que permite o uso dele em várias linhas de aplicações. Ele é um material não tão denso, pesado, ele tem excelente propriedade mecânica, ele tem excelente propriedade de corrosão em diversos meios no qual é submetido, isso é muito importante. Ele tem uma propriedade muito atraente, que é a formação de uma camada passiva, um filme, que dá ao nióbio determinadas cores em função da amplitude desse filme. Isso é atrativo do ponto de vista estético. Ele vai apresentando cores, colorações características, cores, né, com variação entre lilás bem forte e um amarelo ouro. Essa característica do nióbio é em função da interação entre a luz e a espessura da camada de óxido. O nióbio ele é aplicado hoje na parte de supercondutores, em função da sua propriedade física de campo magnético, ele sobre condições de temperatura controlada, temperaturas criogênicas, né, falando aí em torno de 270 Kelvin, ele se torna, por ser um metal de transição, ele se torna um material com supercondutividade, ou seja, resistência ohmica à passagem de corrente zero. Por isso deu origem, né, essa pesquisa, essa aplicação permitiu a geração de vários produtos na área médica, de imagem, como ressonância magnética, tomografia computadorizada. Na área, ainda na área médica, ele é um metal que ele é citotóxico, ele não tem toxicidade no organismo humano, então é considerado um biomaterial. Então ele é aplicado também como substituição de tecido duro, osso, né, como biomaterial, e combinado com outros metais, ele oferece, melhora muito as propriedades mecânica exigida para essa aplicação. Na área nuclear, para composição de elementos de liga nos materiais usuais na área nuclear. Na área eletrônica, capacitores, chips. Uma outra aplicação que está destacando e crescendo, né, no mercado em função do filme do óxido que é formado na superfície, dessa comportamento de gerar cores, né, nuances de cores, lilás, azul, verde, ele tem sido explorado o seu potencial na aplicação de design de joias, né? É uma área relativamente recente em que está sendo explorada desse material. Mas
A gente poderia, né, colocar como síntese, né, desde da área eletrônica, nuclear, elementos de liga e também agora biomateriais e também agora design de superfície, design de joias. Aqui em Lorena, né, hoje USP, que ela originou de uma fundação de tecnologia industrial que foi a precursora do desenvolvimento tecnológico da fusão e refino desse metal, do nióbio, várias linhas de pesquisa foram ramificadas após obter o nióbio no estado metálico. Lorena tem uma história muito importante, né, do ponto de vista histórico, industrial, científico, tecnológico. Não é à toa que a Universidade do Estado de São Paulo está localizada aqui em Lorena. Ela montou um campus com vários departamentos aqui em Lorena. Eu acho que isso é muito importante. O planejamento inicial e toda a concepção do projeto foi realizado pelo professor Daltro Garcia Pinatti, num grupo que se iniciou na Unicamp na década de 70. No período de 73 a 78, as atividades foram desenvolvidas no Instituto de Física da Unicamp. A partir de 78, um grupo de pesquisadores, liderado pelo professor Pinatti, veio para Lorena para planejar a instalação e a implementação numa escala piloto de produção dos metais e ligas refratários, tendo como seu carro-chefe o nióbio. E esse professor eu conheci em 1976, que foi e é o Dr. Daltro Garcia Pinatti, que atuava então num projeto que ele trouxe da experiência dele lá dos Estados Unidos, trabalhando ou fazendo o doutorado dele na Universidade do Rice, no Texas, que naquela ocasião tinha um programa de cooperação tecnológica com a NASA para o desenvolvimento de materiais que seriam usados nas Apolos, as naves espaciais que foram mandadas para a Lua. E ele teve a ocasião de dar uma contribuição importante em vários aspectos desse material, só que esse material era feito de um metal do qual os Estados Unidos tinham e têm uma reserva muito grande, que é o molibdênio. Quando terminou o doutorado dele, ele decidiu voltar para o Brasil porque ele também entendeu que nós poderíamos fazer alguma coisa semelhante com um metal do qual nós temos reservas extensas, as maiores do planeta, que é o nióbio, e que até então ele era simplesmente mandado para fora do país sob a forma de minério com baixo valor por quilo de nióbio contido. Nós então transportamos para cá, para Lorena, a fase piloto de uma parte de laboratório que ele já estava desenvolvendo lá na Unicamp. Lá na Unicamp, ele desenvolveu em escala de laboratório a obtenção desse metal por uma rota revolucionária até então praticada no mundo, que era a rota química, e ele desenvolveu uma rota física. O que se objetivava era usar a mesma rota de produção a partir dos óxidos e dos minérios, dos metais refratários, passar por uma segunda etapa de refino no que nós chamamos de forno de feixe de elétrons. Esse forno de feixe de elétrons permite que você realize a fusão e o refino dos metais em alto vácuo, permitindo que todas as impurezas de ponto de fusão inferior ao ponto de fusão desses materiais evaporem e depositem nas paredes e você obtém um lingote de um material puro. A mim coube transportar essa teoria que foi desenvolvida em escala pequena para o forno piloto, que atuava numa escala de lingotes de cerca de 200 quilos e 1,5 metro de diâmetro e 200 milímetros de 1,5 metro de comprimento e 200 milímetros de diâmetro. Esse aqui é o forno de feixe de elétrons, onde foi processado mais de 100 toneladas de nióbio, constituído por 2 canhões de
de 150 kW cada um, que permitia a geração e convergência de um feixe de elétrons equivalente a 5 amperes de corrente, com capacidade de fundir metais até 3.000 graus Celsius. Esse daqui seria o final do lingote quando ele passa pelo processo de fusão na vertical. Então nós podemos verificar aqui que o feixe de elétrons toca a superfície do lingote, aquecendo acima do ponto de fusão e ocorre o gotejamento do material que está na vertical, tá certo? E é justamente nesse momento que ocorre o refino, com as impurezas sendo evaporadas e depositando na parede do forno. Assim, nós estabelecemos esse projeto aqui nesse sítio, né? Configurando esse sítio para receber o coração da tecnologia que foi desenvolvida pelo Dr. Pinatti, que era justamente o forno que faria a fusão do metal bruto e depois o refino desse metal até ele poder atingir as especificações metalúrgicas. Por isso ele foi trazido para cá, também por uma posição estratégica entre sul de Minas, Rio de Janeiro e São Paulo. Ele está numa posição ideal para isso. E lembrando que as jazidas de minério, elas estão todas no estado de Minas Gerais, lá na região de Araxá, e tem uma outra mina em Catalão. O Brasil é muito pouco acostumado a trabalhar debaixo de programas de pesquisa. E o projeto Nióbio, ele provou que é possível você fazer uma matriz tecnológica e trabalhar os pontos dessa matriz de uma forma coordenada. Isso melhoraria a educação básica, fundamental, porque o aluno lá no começo veria uma chance de pertencer a algum programa de desenvolvimento que fizesse dele um profissional bem-sucedido, então ele ia querer aprender. E o retorno da pesquisa e do desenvolvimento tecnológico faz com que você realmente tenha recursos que cheguem de verdade lá na base, que é o que a gente precisa. Evidentemente, a gente teria que combater a corrupção que está aí, mas como modelo, o projeto Nióbio poderia ser um modelo de política de desenvolvimento tecnológico para o país inteiro. Meu nome é Mariana, eu tenho 16 anos. Para mim, como uma aluna do ensino médio e bolsista do CNPq, foi muito importante poder participar desse projeto. Além do conhecimento sobre o Nióbio, poder participar de um projeto fomentado pelo PIBIC-M e do CNPq foi um grande aprendizado técnico e científico. Não é difícil encontrar na internet matérias que remetam o nióbio a muitas polêmicas. Uma delas é que o Brasil o vende a preço de banana, tem alguns problemas quanto à exportação desse metal, mas o nosso objetivo aqui nesse documentário foi retratar a história, o que é, as suas aplicações de uma forma bem lúdica e educativa.